Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ana Clara #Educa, e na aula de hoje nós iremos aprender sobre as propriedades da adição e da multiplicação em R, ou seja, utilizando o conjunto dos números reais. Na adição, nós temos a propriedade comutativa, que diz que quando temos duas parcelas, a sua ordem não altera a soma ou total. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho, por exemplo, A mais B, eu posso escrever também B mais A, pois o resultado, a soma ou o total, não se alterará. Por isso, nós temos que A e B são as parcelas e a sua ordem, A mais B ou B mais A, não irá alterar o resultado da adição. Temos a propriedade do elemento neutro, que diz que quando A mais 0 é igual a A, ou também 0 mais A é igual a A. Temos que um número somado a zero será sempre igual a ele mesmo, ou também o inverso, 0 somado a ele será sempre o próprio número. A propriedade associativa, que quando temos A mais B mais C, nós fazemos a nossa soma, porém, quando nós utilizamos os parênteses associando, como a própria propriedade já diz, A mais B, por exemplo, nós teremos o mesmo resultado. Se nós identificássemos que A é 1, B é 2 e C é 3, somando diretamente, sem considerar a associação dos parênteses, teríamos 1, que é A, mais 2, que é B, 3, mais 3, que é o valor de C, 6, ou seja, o resultado dessa expressão seria 6. Porém, quando associamos A mais B entre parênteses, conforme a regra dos sinais das operações em uma expressão, nós fazemos 1 mais 2, A mais B, igual a 3, depois o resultado dessa soma, mais C. 3 mais 3 igual a C. 6. Obtemos o mesmo resultado. Ou também poderíamos associar a nossa outra parte da adição, B mais C. Teríamos A mais, entre parênteses, B mais C. Agora resolvemos 2, que é o valor de B, mais 3, o valor de C, igual a 5, mais 1, que é o valor de A, igual a 6. Obtemos novamente o resultado. Por isso, dizemos que na propriedade associativa, independente do lugar a qual nós colocamos os parênteses, o resultado será sempre o mesmo. Uma observação é que esta propriedade vale apenas quando nós temos apenas adição na nossa expressão. E, por fim, a quarta e última propriedade da adição em R, do elemento inverso aditivo. Como já aprendemos, e temos vídeo aqui no canal, inclusive, se você não assistiu, irei deixar o link na descrição, as operações dos números inteiros, positivos e negativos. Nelas, nós temos a adição de números com sinais diferentes e temos uma regra para resolver este tipo de operação. Sempre quando nós tivermos um número, por exemplo, A, que é positivo, mesmo ele não apresentando o sinal de mais, somado com um número negativo, porém, que possui o mesmo valor absoluto ou módulo, ou seja, é ele, porém com um sinal diferente, será sempre igual a zero. Por isso, dizemos que A mais A negativo ou menos A é igual a zero. Outro exemplo, 5, que é 5 positivo, mais 5 negativo, também será igual a zero. Por quê? Pois quando nós fazemos a regra de sinais, positivo multiplicado por negativo será igual a menos. A menos A, o mesmo que 1 menos 1, é igual a zero. Por isso, sempre quando temos um número com sinal de positivo ou com sinal de negativo, somado com esse mesmo número com sinal oposto, simétrico, essa soma resultará em zero. Agora que vimos todas as propriedades da adição, iremos ver as propriedades da multiplicação. Comutativa, que é a mesma ordem, porém, quando nós temos ordens diferentes, o resultado será o mesmo. Se nós observarmos, é a mesma regra da adição, porém, nós dizemos que a ordem dos fatores não altera o produto, o resultado da multiplicação.
Por isso, se eu tenho A multiplicado por B, teremos o mesmo resultado que se escrevêssemos B multiplicado por A, ou também, se A fosse 3 e B fosse 8, 3 multiplicado por 8 é igual a 24. Se nós escrevermos 8 multiplicado por 3, obtemos o mesmo resultado, 24. Por isso, a ordem dos números que estão sendo multiplicados, os fatores, não alterará o resultado da multiplicação, produto. Temos a segunda propriedade da multiplicação em R, que é do elemento neutro, porém, muita atenção. Na adição, a propriedade do elemento neutro em R diz que quando nós somamos um número com zero, será igual a ele mesmo. Porém, na multiplicação, ela diz que este mesmo número multiplicado por 1 será igual a ele mesmo, ou também o inverso, 1 multiplicado por esse número será igual a ele mesmo. Temos também, novamente, a propriedade associativa, pois quando temos uma expressão apenas com a multiplicação e nós associamos um par de multiplicação, ou seja, temos A multiplicado por B multiplicado por C. Porém, colocamos o parêntese no A multiplicado por B, por isso fazemos primeiro esta multiplicação e depois multiplicamos por C. Ou também, nós isolamos a multiplicação B multiplicado por C, fazemos o resultado desta operação e este nós multiplicamos por A. Por isso, teremos sempre o mesmo resultado, independentemente do lugar a qual nós colocamos os parênteses. Temos também na multiplicação o elemento inverso, porém desta vez multiplicativo. Na adição, quando nós somamos um número que é positivo com um número negativo, nós temos o resultado de zero. Porém, na multiplicação, no elemento inverso multiplicativo, quando nós multiplicamos o número por seu oposto, representado por meio de uma fração, ou seja, se eu tenho A multiplicado por 1 sobre A, que é o seu oposto em representação decimal, será igual a 1. Por exemplo, quando nós substituímos o A por um número inteiro ou também racional, que está incluído no conjunto dos números reais. 5. 5, como nós sabemos, pode ser representado por meio de uma fração, 5 sobre 1. Por isso, quando nós dizemos que 1 sobre 5, que seria a substituição do A no nosso denominador, é o oposto de A, é porque antes tínhamos o 1 como denominador e agora temos o seu oposto, o 1, no numerador. E quando resolvemos esta multiplicação de frações, que também já aprendemos nas aulas do 7º ano, A multiplicado por 1 é igual a A. Portanto, temos A sobre A. A dividido por A é igual a 1, pois 1 multiplicado por A é igual ao próprio número, utilizando a propriedade do elemento neutro na multiplicação. E, por fim, temos a nossa quinta e última propriedade, que é a distributiva da multiplicação em relação à adição. Ela ocorre quando temos a seguinte operação: A multiplicado por, entre parênteses, B mais C. Quando temos este tipo de conta, nós iremos utilizar a distributiva da multiplicação em relação à adição ou também o famoso chuveirinho. Nós multiplicamos o número ou também a letra que está fora do parêntese pelo primeiro número ou primeira letra que aparece, mais o primeiro número ou a letra A multiplicado por C. Com isso, teríamos A multiplicado por B mais A multiplicado por C. E depois nós continuaríamos a operação. Se A fosse 5, B fosse 1 e C fosse 2, nós faríamos 5 multiplicado por 2, o valor de A multiplicado pelo valor de B, mais 5 multiplicado por 1, C, que significa 1, está representando o número 1. E depois nós continuamos. Porém, na propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, que aparecerá entre parênteses, nós apenas representamos as multiplicações desses dois termos. O primeiro que está fora do parênteses com a primeira parcela, depois o número que está fora dos parênteses com a segunda parcela. A primeira é B
e a segunda é a letra C. Agora, como nós aprendemos e observamos as 4 propriedades da adição em R, comutativa, elemento neutro, associativa e do elemento inverso aditivo, e da multiplicação, comutativa, elemento neutro, associativa, elemento inverso multiplicativo e a distributiva da multiplicação em relação à adição, iremos resolver as questões da nossa atividade prática. Vem comigo! Portanto, iremos resolver a nossa primeira atividade, em que escreveremos os nomes das propriedades aplicadas. Primeira, raiz quadrada de 5 mais 0 igual à própria raiz quadrada de 5. Aqui é uma propriedade da adição utilizando números reais, pois a raiz quadrada de 5 é um número irracional que está incluído no conjunto dos números irracionais e reais. Aqui, a propriedade utilizada é a do elemento neutro em relação à adição. Porém, nós iremos escrever apenas elemento neutro, porque aqui é uma adição e também pode ser utilizado esta propriedade na multiplicação. Agora, a segunda operação. 3 multiplicado por 4 é igual a 4 multiplicado por 3. Se nós nos lembrarmos da multiplicação, a propriedade que diz que a ordem dos fatores, que neste caso são 3 e 4, ou também na multiplicação 4 multiplicado por 3, o número 4 e o número 3, diz que essa ordem não altera o produto, o resultado da multiplicação, é a propriedade comutativa. Agora temos a operação 5, que também é um número positivo, mais menos 5 ou 5 negativo, que é igual a 0. Aqui nós temos a propriedade do elemento inverso aditivo, pois quando nós temos um número positivo, neste caso o número 5, somado com um número negativo, porém que possui o mesmo valor absoluto ou módulo, ou seja, temos os dois números 5, porém o que muda é o sinal, que antes era positivo e se transformou em negativo, ele é utilizado, aqui está sendo utilizada, a propriedade do elemento inverso aditivo, quando nós somamos dois números opostos ou simétricos e essa adição será igual a 0. E, por fim, a nossa última operação, 1/3 ou 1 sobre 3 multiplicado por 3 igual a 1. Aqui nós temos uma propriedade da multiplicação que, se nós observarmos, apresenta um número oposto ao outro que multiplicados resultam em 1. Esta é a nossa propriedade da multiplicação do elemento inverso multiplicativo, quando nós fazemos a multiplicação entre dois números opostos, porém não tem sinais diferentes, pois ambos são positivos. E sim, um está no número 3, uma representação não decimal, que não está em forma de fração, e a outra está em forma de fração, porém é o seu oposto. Aqui, o 3 pode ser representado por 3 sobre 1, que será igual a 3. Porém, quando nós invertemos, escrevemos o oposto do número 3 em forma de fração, teremos o 1, que antes era denominador, se transformando em numerador, e o 3, que era numerador, vai para o denominador. E quando resolvemos esta multiplicação, 1 multiplicado por 3 igual a 3, e 3 dividido por 3 é igual a 1. Por isso, aqui nós utilizamos a propriedade do elemento inverso
multiplicativo, utilizada na multiplicação, pois o elemento inverso aditivo é utilizado apenas na adição. Agora, iremos resolver a nossa segunda e última questão, em que utilizaremos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, utilizando números reais, para desenvolver as seguintes operações. 2 multiplicado por entre parênteses A mais B. Aqui, nós utilizaremos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição que está dentro do parênteses, ou também o famoso chuveirinho. Multiplicamos o número que está fora do parêntese pela primeira parcela, 2 multiplicado por A, repetimos o sinal de mais, e multiplicamos o número que está fora do parêntese pela segunda parcela, 2 multiplicado por B. Agora, resolvemos as multiplicações conforme as regras das operações em uma expressão numérica ou algébrica. 2 multiplicado por A igual a 2A, mais 2 multiplicado por B igual a 2B. Logo, o resultado da operação 2 multiplicado por entre parênteses A mais B, utilizando o chuveirinho, é igual a 2A mais 2B. Agora, a segunda operação. X multiplicado por, abre parêntese, 3 mais B, fecha parêntese. Fazemos x, o número que está fora do parêntese, multiplicado pela primeira parcela da adição, 3, mais x multiplicado pela segunda parcela, b. E agora apenas resolvemos as multiplicações. X multiplicado por 3, que é o mesmo que 3 multiplicado por x, 3x, mais x multiplicado por b, que é o mesmo que b multiplicado por x, igual a bx, pois nós iremos colocar na ordem alfabética. Logo, o resultado da operação x multiplicado por entre parênteses 3 mais b é igual a 3x mais bx. Agora, a terceira operação. M multiplicado por entre parênteses x mais y. Agora, nós temos M, que é uma letra, multiplicado por uma adição de 2 monômios, que nós aprenderemos nas próximas aulas. 2 letras. Iremos resolver de outra forma? Não. Nós continuamos resolvendo conforme a regra da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Fazemos M, o termo que está fora do parêntese, multiplicado por x, a primeira parcela, mais M multiplicado por y. M multiplicado por x igual a mx,
mais m multiplicado por y igual a my. Então, o resultado da operação m multiplicado por, entre parênteses, x mais y é igual a mx mais y. E, por fim, a nossa última operação. 3 multiplicado por, abre parêntese, 4 mais a, fecha parêntese. Fazemos 3 multiplicado por 4 mais 3 multiplicado por a, que é o mesmo que a multiplicado por 3. Três multiplicado por 4 igual a 12, mais 3 multiplicado por a igual a 3a. Por isso, o nosso resultado da operação 3 multiplicado por, abre parêntese, 4 mais a, fechamos parêntese, é 12 mais 3a. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula falando sobre as propriedades da adição e da multiplicação em R, utilizando os números reais. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas. Até os próximos vídeos!